Boa tarde, pessoal. Bom, a gente vai dar início, então, à aula de crescimento e desenvolvimento. E para iniciarmos essa parte, nós vamos ver um pouquinho sobre as definições, antes de iniciarmos o assunto propriamente dito. Bom, aqui, só para a gente introduzir o assunto, o que seria esse crescimento e desenvolvimento na planta? É todo o processo, como a gente pode visualizar aqui nessa figura, que inicia lá na flor, tá? E vai até a formação da planta, tá? Então, a planta, para ela ficar nesse formato que a gente conhece, ela passa por diversos processos de crescimento e desenvolvimento, tanto a nível celular, né, microscópico, quanto macroscópico. E aqui a gente pode ver algumas dessas fases. Então, tem a parte de flor, a fase de zigoto, a fase de embrião, a fase de plântula e, por fim, a fase final, né, a planta, o órgão, o organismo, na verdade, completamente formado. Então, para uma planta, né, se tornar um organismo, né, ela vai iniciar lá no zigoto. E esse zigoto tem que passar por várias etapas, por vários processos para alcançar isso. Quais são esses processos envolvidos? Aqui nós temos 3 que são principais e que são muito importantes, que é primeiro a multiplicação celular, que é onde vai ocorrer toda a divisão celular, né, principalmente por meio da mitose. Segundo processo, a expansão celular, que é responsável pelo alongamento das células, ou seja, o crescimento dessas células que se dividiram. E terceiro, a diferenciação celular, que é o processo final, onde essas células que se formaram vão então se tornar especializadas, tá? Para determinada parte da planta, seja internamente, como também pensando na morfologia externa. Então temos aqui um zigoto, representado por uma bolinha pequenininha, que passando por todos esses processos resumidamente, né, vai chegar a uma planta completa, com raiz, caule, folhas, ramificações, flores, né, e posteriormente frutos também, até a sua morte. Bom, e quais são então as definições que vocês precisam saber para poder entender essa parte de crescimento e desenvolvimento? Então, o primeiro conceito que vocês têm que saber diferenciar é crescimento. O que é crescimento vegetal? Tá? São todas as alterações quantitativas, ou seja, a gente consegue contabilizar esse crescimento. E elas são alterações do tipo irreversível, ou seja, a planta não consegue retornar, né, a um crescimento menor, por exemplo, quando ela já atingiu X de crescimento. E quais são essas alterações quantitativas irreversíveis? Elas podem ocorrer tanto no tamanho da planta, quanto no peso, bem como no volume. E isso pode ser tanto no organismo, né? Quando eu falo planta, estou me referindo ao organismo, quanto também a gente pode ver o crescimento em um órgão, por exemplo, numa folha, e também a gente pode ver o crescimento em uma célula, como na verdade, a primeira forma de crescimento das plantas, né? Primeiro a nível celular, depois a nível de órgão e, por último, o organismo. Então, exemplos, nós temos aqui as alterações de massa, as alterações em altura da planta, ou altura da célula, altura do órgão, né? Diâmetro, volume, área e número de células, por exemplo, são fatores, são alterações que vão completar, que vão definir o que é um crescimento.
Esse crescimento ele vai envolver dois processos principais que vão ser importantes para promover essas alterações irreversíveis e que são quantitativas. Quais são esses dois processos? A divisão celular e a expansão celular. Então aqui nós podemos visualizar, né, lembrando que vocês já viram, que nós temos uma célula mãe que, vejam que aqui ao centro ela já está iniciando a sua divisão, né, ela está duplicando tudo que ela tem dentro dela para dar origem a duas células filhas, como a gente pode visualizar aqui. Então a divisão celular é específico, é um desses processos. Então, esse primeiro processo é a divisão celular. O segundo processo seria a expansão. O que seria essa expansão celular? Essas células filhas que se formaram a partir da célula mãe, elas precisam expandir, elas precisam aumentar de tamanho, aumentar de volume, tá? Então, nós temos aqui esse exemplo. A célula ela tinha um volume, um tamanho pequeno, e após a expansão, ela se tornou maior em volume. Para ocorrer a expansão celular, é necessária a participação da água, tá? Então, o aumento dessa célula em volume tem necessidade da existência de água. Além disso, também existe o outro fator que é a elasticidade da parede celular. Então, algumas paredes são mais elásticas, outras paredes menos elásticas, e em função também da entrada de água na célula, vai promover então uma maior ou uma menor expansão celular. Mas de qualquer modo, vai ocorrer a expansão. Só mesmo se não existir água que não ocorre. E como que a gente pode quantificar o crescimento nas plantas? Então, existem várias formas da gente fazer essa quantificação. Ela pode ser feita tanto a campo quanto no laboratório. E aqui a gente tem alguns exemplos. Então, se eu quero medir o comprimento, por exemplo, o comprimento de uma folha, tá? O que eu vou utilizar como instrumento para medir o comprimento da folha? Eu posso utilizar uma régua, eu posso utilizar um paquímetro, ou até mesmo o comprimento no caso, comprimento, ou melhor falando, a altura da planta, né, com o maior comprimento dela. Se a planta for pequena, posso utilizar uma régua, se não, pego uma trena. Se for uma árvore, aí já tem outros instrumentos que são utilizados, né, especificamente para essas árvores, principalmente árvores florestais, né, que são mais altas. Se eu quero quantificar a área, né, por exemplo, a área foliar, né, que a gente geralmente faz essa medição, eu posso também utilizar uma régua, né, medir o maior comprimento e o menor comprimento, então a maior largura e o maior comprimento dessa folha, e depois achar essa área por meio de uma equação, ou então eu posso utilizar um medidor de área foliar, seja ele portátil ou de bancada, que já vai dar o valor final, bem como também utilizar um scanner, escanear essa folha, e através desse scanner eu conseguir também por fórmulas, né, por um programa de computador, conseguir fazer essa relação com a área da folha. Outra forma de quantificar o crescimento é avaliando a matéria fresca e a matéria seca da planta. Pode ser da planta toda, como também pode ser de um determinado órgão. Por exemplo, quero avaliar a matéria fresca e seca da raiz, quero avaliar a matéria fresca e seca das folhas. Então, isso também é uma forma de a gente avaliar o crescimento, porque se ela cresce, consequentemente altera a matéria fresca e altera a matéria seca. Então, a instrumentação utilizada para essas duas variáveis, principalmente a matéria fresca, é apenas a balança analítica de precisão. E no caso da matéria seca, ela tem que passar primeiro pela secagem em estufa, para depois ser
pesada em balanço. Além disso, a gente também pode fazer a contagem, né, do número de células. E essa contagem de número de células também vai me dar uma medida de crescimento. Claro que eu vou necessitar de um microscópio para poder fazer essa medição, mas é uma forma de a gente medir o crescimento a nível celular. Além disso, também nós podemos medir o crescimento fazendo dosagens de algumas substâncias que são importantes para a planta e que mudam ao longo do crescimento. Então, para isso, a gente vai precisar estar em laboratório, fazer análises bioquímicas para poder chegar nessas dosagens. Então, como exemplo de substâncias que a gente pode medir durante o crescimento da planta é a atividade de enzimas, porque essa atividade ela vai sendo alterada à medida que a planta ou que o órgão, né, também não precisa ser a planta toda, pode ser um órgão específico, ele vai crescendo. E aí você consegue ter, então, essa forma de quantificar por meio da substância dosada. Bom, então a gente viu, né, lá no slide anterior, tudo sobre o crescimento. Então, o que é o crescimento? É uma forma quantitativa, né, de a gente medir uma alteração quantitativa e irreversível que a gente consegue medir, né, utilizando vários exemplos que eu dei ali de instrumentação. Bom, e o que é então a diferenciação? Qual é o conceito? A diferenciação é quando as células adquirem propriedades metabólicas, estruturais e funcionais distintas daquelas de suas células-mãe, de suas células progenitoras. Tá? E diferente do crescimento, a diferenciação é um termo qualitativo, ou seja, eu não consigo medir, né? Porque o crescimento é quantitativo e a diferenciação é qualitativa. Então, o que seria essas propriedades metabólicas, estruturais e funcionais? Então, é quando a célula ela vai ter vai ser especializada para ser determinada célula, né? Então, primeiro ela nasce uma célula normal e depois ela se diferencia, por exemplo, numa célula de raiz, numa célula do córtex da raiz, numa célula da parte aérea. Então, são várias formas de diferenciação que podem existir. Podem ser tanto metabólicas, né, como estruturais, bem como funcionais. Então, nós temos aqui o exemplo, né, aqui embaixo, dos estágios iniciais de desenvolvimento da plântula. Então, vejam que se a gente colocar uma semente aqui no solo, essa semente ela vai germinar e após alguns dias ela começa a emergir. E essa emergência vai promover, né, o crescimento do hipocótilo e também dos cotilédones, né? E à medida que for passando os dias, esse hipocótilo, esse caule vai aumentando, né? Esses cotilédones vão sendo utilizados, né? Principalmente na reserva, né? Para que haja o desenvolvimento da parte aérea, né? Inicial, principalmente as primeiras folhas, mas vejam que aqui já está começando a sair as primeiras folhas, tá? E à medida que vai passando mais o tempo, essa plântula, a gente já tem uma plântula com caule e as folhas, né, a gente nem visualiza mais aqui os cotilédones. Então, esses estágios iniciais de crescimento, isso aqui fez com que as células se diferenciassem, fosse no caule, fosse em folhas, e a gente não pode ver aqui, mas também temos as raízes, né, dessas plântulas, né, que estão se desenvolvendo e que também essas células sofreram diferenciação. Bom, além da diferenciação, nós temos também a desdiferenciação, que é exatamente, né, o que o nome está falando. É quando uma célula que já foi diferenciada, né, que ela já era especializada, ela já era uma célula madura, ela sofre ou ela é estimulada
a funcionar como uma célula meristemática. O que seria uma célula meristemática? Ela começa novamente as divisões, né, a se dividir, a fazer multiplicação celular, depois faz a expansão celular e depois novamente a diferenciação celular. Então aqui eu trouxe um exemplo, né, da cultura de tecidos, né, que acho que é um exemplo bem típico que a gente consegue visualizar essa desdiferenciação, em que a gente pega um pedaço de uma folha, de uma planta qualquer, né? Então vejam aqui uma planta completa, um organismo com raiz, caule, gemas, né, folhas. Então foi pego um pedaço, uma amostra desse tecido foliar e foi colocado no meio de cultura. Desse meio de cultura, né, que tem vitaminas, hormônios, nutrientes que são importantes para o crescimento, para a multiplicação celular e multiplicação e expansão celular, tá? Desse pedacinho de tecido amostrado, a gente pode ver que já aumentou, então houve um aumento dessa amostra, né? E aqui a gente denomina isso de calo, tá? Então, é um monte de células que se multiplicaram, mas que não estão ainda diferenciadas. Então, elas são células não diferenciadas, mas que depois eles foram separados, né, colocados num outro meio de cultura, e aí utilizando, né, uma dosagem hormonal, uma relação de hormônio, né, principalmente a auxina-citocinina, para que promovesse, então, o desenvolvimento, como a gente pode ver nesse último, o desenvolvimento de uma planta completa, com raiz e parte aérea. Vejam que aqui ainda vê um pouquinho daquele emaranhado de células, mas que desse emaranhado de células saiu as raízes e a parte aérea. Então, o que a gente pode ver? Que de um pedaço da folha, de um tecido foliar que já tinha células diferenciadas, células maduras, a gente conseguiu criar uma nova plântula, ou melhor, uma nova planta, né? Aqui está num tubo de ensaio, né? Que depois você pode tirar e colocar em vaso. Então, por que a gente consegue fazer isso, né? Isso se chama desdiferenciação, tá? A célula que era diferenciada começou a funcionar como uma célula meristemática, né, dados seus estímulos, né, que estão no meio de cultura, e por fim gerou então uma nova planta. Isso só é possível graças à totipotência que existe nas células dos vegetais. E o que é essa totipotência? Todas as células vegetais, elas conseguem guardar dentro do seu gene, né, do seu núcleo, toda a informação genética que é importante e que é necessária para que haja o desenvolvimento de uma nova planta. E uma planta completa. Então, se eu pegar um pedacinho de qualquer parte de uma planta, aqui foi pego da folha, mas eu poderia pegar do caule, da raiz, do fruto, da flor, eu ia conseguir fazer uma nova planta dali. Porque todas essas células possuem totipotência, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito importante para as plantas. Isso aqui é um tipo de propagação, né? Que é, no caso, a micropropagação que a gente fala. É feita em laboratório, além do controle, né? Que como a gente pode visualizar de meio de cultura, também tem controle de luz. Então, é um ambiente totalmente controlado. Mas isso a gente pode ver também, por exemplo, quando a gente faz a campo, pega um pedaço de uma estaca e dali você consegue enraizar essa estaca e dessa estaca formar uma planta. Então, isso graças à totipotência. Então, houve uma desdiferenciação das células daquela estaca para gerar uma nova planta. Tem outras espécies que a gente consegue pegar um pedacinho da folha e daquela folha gerar uma nova planta. Isso tudo a campo, né, que eu estou citando agora. Então, tudo isso é totipotência, né, graças à totipotência, e é uma das formas da desdiferenciação. Certo?
Bom, e aqui então a gente pode visualizar, né, melhor o que eu mostrei no slide anterior, que era um desenho, né? Aqui é um experimento real, né, de cultura de tecidos, né, como eu falei, que usa a totipotência, e que a gente tem aqui um pedaço, né, uma parte da planta que foi colocado num tubo de ensaio com um meio de cultura, e vejam que aqui ela já começou a desenvolver raiz e parte aérea, né, está começando a sair, né, desse pedaço, e aqui a gente já consegue visualizar melhor a raiz formada, enfim, a plântula já aqui formada. E nós temos aqui ao lado outro exemplo de plântula que está sendo desenvolvida in vitro, né, e que já está mais formada. E ela também se originou de um pedacinho de tecido. Então isso aqui também demonstra que as células têm totipotência. Bom, e outro importante fator que vocês devem saber é que vocês não podem, né, misturar com crescimento e nem com diferenciação ou desdiferenciação o desenvolvimento. Então aqui nós temos o que significa desenvolvimento. É uma sucessão de alterações irreversíveis ou fases do ciclo de vida que pode ser tanto de uma célula quanto de um órgão, por exemplo, um fruto, uma folha, uma raiz, quanto de um organismo. Então, o desenvolvimento ele é parecido com o crescimento. São alterações irreversíveis, ambos, né? Crescimento e desenvolvimento. Ou seja, eles não podem, depois que a planta se desenvolve, retornar ao que ela era antes. E a gente pode chamar esse desenvolvimento também de alterações ou de fases de desenvolvimento do ciclo de vida daquele organismo, tá? Então, o desenvolvimento ele vai envolver os seguintes processos. Ele vai ter o crescimento, porque para uma planta se desenvolver, ela tem que crescer, ela tem que multiplicar células e ela tem que expandir as células. Após, ela vai sofrer diferenciação, que é o que a gente viu anteriormente, então a especialização daquela célula, tá? Então, esses dois processos estão dentro do desenvolvimento de uma planta, crescimento e diferenciação, tá? O que eu posso citar como exemplo? Então, fases do ciclo da vida. Então, todas as mudanças que acontecem de uma planta, né, que começa lá na semente, quando ela está germinando, até que ela gera uma nova planta, essa planta entra para a fase de maturação, né, cresce, se desenvolve, depois ela floresce e posteriormente frutifica, né, e por final chega à senescência. Então é toda aquelas mudanças que começa na germinação da semente e finaliza na senescência daquela planta ou na senescência daquele órgão, tá? Então, isso é desenvolvimento ou fases do ciclo de vida da planta. Para exemplificar melhor as fases de desenvolvimento, né, eu exemplifiquei aqui com a planta de soja e abaixo com a cultura do milho. Então, infelizmente, nas duas figuras a gente não tem o desenho começando pela semente, mas vamos pensar que a gente tem aqui a semente de soja, tá? E essa semente de soja foi colocada aqui no solo, ela começou a germinar e aí depois, após alguns dias, começou a emergir e apareceu então aqui os cotilédones, já tinha sido formado, né? Atravessou o solo e as raízes. Então vejam que desde esse período aqui, que é chamado de emergência, né, que nas fases de desenvolvimento da soja a gente chama de VE, né,
nós temos os estádios, esses estádios eles vão evoluindo até chegar no estádio de maturação plena, né, que também é chamado de estádio R8, né, que é aonde a planta de soja, vejam aqui, ela já senesceu. Vejam que as folhas elas amareleceram ali no R7, elas caíram, né? E no R8 ficou apenas as vagens, tá? Então nós temos aqui toda a parte vegetativa, aqui o estágio, até está mostrando aqui, né? Os estádios vegetativos, VE, VC, que é o cotiledonar, V1, V2, V3, V4 e assim, né? Que os estádios seria o número de trifólios, né? Esses V1, V2, V3 assim. E quando a planta de soja começa a emitir os botões florais, né? Que ela começa a entrar no R1, que é o início do florescimento, ela já dá início então à fase reprodutiva. Então ela começa a florescer em R1, tem pleno florescimento em R2. Em R3 ela inicia a formação das vagens, que seriam os frutos. Em R4 as vagens já estão completamente desenvolvidas. Em R5 a gente tem o enchimento de grãos. R6 a gente já tem o grão completamente cheio. R7 o início da maturação, né, que as plantas, falei, né, que estão começando a amarecer as folhas. E R8 é a maturação plena, né, que já caiu as folhas e já está pronta para ser colhida as vagens, tá? O milho é muito parecido, é claro que muda a sua estrutura, mas ele também segue seus estádios vegetativos, que começa em VE, né, estágio de emergência, e vai até VT, né? Então nós temos aqui V1, V2, V4, V6, V10, V12, V14 e V7, que é então a enésima folha, né? 14. A partir de R1, o milho entra nos seus estádios reprodutivos, né? Então vejam que aqui no VT ele já tinha a pedúnculo, né? Parte apical. Em R1 já está começando a aparecer então a espiga, a formação da espiga. R2, R3, R4, R5 e R6. Vejam que as folhas que eram verdes antes já começaram a amarecer, igual aconteceu com a soja. Então ela já está entrando nas fases final, né, senescendo. O milho, né, a espiga vai secar, vai ficar mais um tempo na lavoura para depois poder ser colhida. Então aqui são as fases de desenvolvimento dessas duas culturas, da soja e do milho. Vejam que a planta, além dela crescer em número de folhas, em altura, né, em comprimento de raiz, principalmente na fase vegetativa, na reprodutiva ela começa a emitir novos órgãos, que são principalmente as flores e os frutos. Independente se é soja ou se é milho, acontece isso, tá? E não só na soja e no milho, a gente também vai ver isso em outras espécies. Como é o caso aqui das fases de desenvolvimento do tomate. Então, nesse desenho, nós temos as sementes do tomate que foram colocadas no solo para germinar. Então, aqui iniciando a germinação, a plântula se formando. Então, vejo que ela foi emitindo folhas, foi crescendo em altura, parte aérea e também em raízes, né? Foi crescendo até aqui ela está na fase vegetativa. Ela só produziu raiz, parte aérea, né, com folhas. A partir do momento que ela iniciou o botão floral, começou a florescer, ela entra na fase reprodutiva. E a partir essas flores vão sendo depois aos poucos transformadas em frutos, e esses frutos depois vão ser colhidos. O tomate ele é um pouco mais demorado, né, no seu tempo entre seus estádios, principalmente o estádio reprodutivo, né? Então, mesmo você tirando os frutos, ainda tem novas flores que vão nascer. Então, ele tem um ciclo um pouco mais longo, né? E principalmente em relação à colheita dos frutos.
Então, aqui em cima eu consigo ver as fases de desenvolvimento da planta de tomate, mas a gente também pode ter as fases de desenvolvimento de um órgão, como eu falei para vocês anteriormente. E aqui embaixo eu mostro isso com o exemplo do tomate. Então, vejam que nós temos aqui a flor do tomate, né, que vai fecundar e vai formar o fruto. Esse fruto vai sofrer, após as divisões celulares, né, vai começar a se expandir. Vejam que ele foi crescendo, a expansão celular, o alongamento celular promove isso. Após esse estágio, ele entra na fase de maturação, como a gente pode visualizar aqui. Posteriormente, no amadurecimento, então vejam, antes ele estava uma coloração esverdeada, aqui ele já começou a ficar avermelhado no início do amadurecimento. No final do amadurecimento, ele já está mais vermelho, né? E por fim ele entra na senescência. Então vejam que aqui ele já está com o fruto todo enrugado, né? Então ele já está senescendo. Então, independente se for o órgão ou se for a planta de tomate, ambos apresentam senescência. Nesse caso aqui não está aparecendo, né, a etapa da planta de senescência, mas ela também sofre senescência, como a gente viu na cultura da soja e na cultura do milho. Igual também aqui estamos vendo no fruto do tomate. Outra importante definição que vocês devem saber é morfogênese, tá? Que é diferente de todas as outras que a gente viu. Então, são mudanças na forma do organismo ou mesmo mudanças na forma do órgão. E elas se referem à aparência, né, desse órgão, desse organismo, ou então ao seu desenvolvimento estrutural ou ao desenvolvimento estrutural da planta, tá? Então, o que acontece na morfogênese? A formação de diferentes órgãos, tá? Então, aqui eu tenho como exemplo a transição da fase vegetativa para a reprodutiva, que a gente viu nos exemplos anteriores, né? Ela se dá devido à morfogênese, porque antes existia apenas flores, folhas, né, e raiz desenvolvendo, e quando a planta passa para a fase reprodutiva, ela começa então a formar, a desenvolver as estruturas flores, né, do tipo flores, e posteriormente os frutos, tá? Aqui também temos outro exemplo, que é o desenvolvimento de uma folha a partir de um primórdio foliar, que a gente pode visualizar aqui. Nós temos nesse desenho um primórdio foliar e cada partezinha desse primórdio vai originar uma parte da planta. Então aqui a planta, esse primórdio, né, foliar, desenvolveu essa planta. Então a gente tem aqui a parte apical, as folhas, o caule, né? Então as gemas apicais, o pecíolo. Então tudo isso aqui se originou desse primórdio foliar. Então, o que aconteceu, essa mudança daqui para cá, é denominada de morfogênese. Então, formação de um órgão, ou de órgãos, né? Porque são vários que são formados ao longo da planta. Aqui, né, para exemplificar o que a gente viu anteriormente, as fases, né? A mudança de fase juvenil para reprodutiva, como eu tinha falado anteriormente, que a planta aqui só tem folha e raiz e caule na fase juvenil ou vegetativa, e ela inicia na germinação e vai até a planta adulta na fase vegetativa, enquanto que a fase reprodutiva ela começa quando ocorre a indução floral, que vai resultar na floração e também na formação de frutos e sementes, como pode ser visualizado nessa foto. Então, essas flores, esses frutos e as sementes são órgãos que foram gerados graças à morfogênese. Aqui nós temos outra denominação que é importante vocês saberem, que é embriogênese, bem diferente da morfogênese. A embriogênese ela é o desenvolvimento da planta que vai acontecer dentro do saco embrionário do óvulo ou até dentro da semente imatura, tá?
Então, eu tenho aqui como exemplo de embriogênese a formação do eixo embrionário e de um ou de dois cotilédones. Então, vocês podem visualizar aqui nesse desenho as diversas fases da embriogênese, né? Então, começando com o ovo, que é onde é fertilizado, até o embrião maduro. Então, vejo que são várias fases, né? A gente consegue ver aqui a diferenciação já em célula apical e célula basal. Ele vai crescendo, né? Aqui o formato globular, triangular, coração, torpedo, até atingir o embrião maduro. Vejam que aqui a gente já consegue visualizar na fase de torpedo os dois cotilédones, o meristema apical da raiz e o meristema apical da parte aérea. No embrião continuam os cotilédones, a gente já consegue ter visualizado a epiderme, os meristemas apical também continua aqui mostrando, o tecido vascular aqui e o tecido e o outro tecido aqui em cima. Então vejam que neste caso temos dois embriões. Posteriormente, esse embrião ele vai, né, aqui a gente tem dentro da semente, ele vai estar dentro da semente e vai depois novamente essa semente gerar uma flor e começar tudo de novo. Então isso aqui acontece sempre na fecundação, para a formação de um embrião dentro da semente. Ali atrás, no slide anterior, era o desenho. Aqui é a mesma coisa, só que mostrando as etapas da planta da embriogênese de Arabidopsis, né? E utilizando a microscopia. Então, vejam aqui, né, a fase de torpedo, os dois cotilédones, e aqui o embrião maduro, né? Cotilédones, o eixo, né? Então, o ápice, né, da parte aérea, o ápice da raiz, então já está tudo diferenciado, certo?